Olha, Tchê, você já parou para pensar direito no que realmente acontece nos últimos momentos da vida de um santo? O que um rapaz de apenas 15 anos poderia dizer que mudasse para sempre a forma como milhões de pessoas encaram a fé, a eternidade e o sentido da vida? Pois é, Antônia Salzano, a mãe do Carlo Acutis, aquele jovem que virou o primeiro santo da geração da internet, resolveu quebrar o silêncio e contar uns detalhes bem íntimos que ela guardou durante anos sobre os últimos dias do filho. Isso através de umas fotos raras que nunca tinham sido mostradas para o público. Ela conta uns momentos de arrepiar que aconteceram nos corredores do hospital, umas conversas profundas sobre religião que marcaram a família para sempre e, principalmente, as últimas palavras que o Carlo falou antes de partir para a eternidade. O que ela revela vai te surpreender e vai mexer com tudo que você achava que sabia sobre santidade, sofrimento e como um jovem cristão pode enfrentar a morte. Enquanto a maioria dos garotos da idade dele estavam preocupados com videogame, redes sociais e essas bobagens típicas da juventude moderna, o Carlo vivia uma realidade espiritual tão forte que as últimas conversas dele pareciam profecias sobre o futuro da igreja e da humanidade. As fotos mostram um rapaz sereno, sorridente, irradiando uma paz inexplicável mesmo diante daquela leucemia fulminante que ia consumindo o corpo dele dia após dia. Mas o que mais impressiona não são as imagens, e sim as revelações sobre o que ocupava constantemente os pensamentos do Carlo nos momentos finais. A Antônia conta que nas últimas semanas de vida, o Carlo não falava de dor, medo ou arrependimentos, aquelas coisas que normalmente dominam a cabeça de quem está encarando uma morte prematura. Ao invés disso, ele passava horas conversando intensamente sobre uma coisa bem específica que ela nunca tinha compartilhado publicamente até agora. Essas conversas revelam uma maturidade espiritual impressionante e um entendimento profético sobre o papel que ele ia desempenhar na evangelização mundial, mesmo depois da morte. O que o Carlo falou nesses momentos íntimos não só consolou a mãe dele, arrasada com a perda iminente, mas também virou a base de uma missão de vida que ela abraçou por completo. Se você quer descobrir qual era a obsessão final do Carlo, como as palavras dele transformaram a dor de uma mãe num propósito divino, e principalmente, como essas revelações podem mudar a sua própria maneira de enfrentar os desafios da vida, você precisa conhecer essa história extraordinária toda, que prova como Deus continua fazendo milagres, mesmo nos tempos mais difíceis da humanidade. Para fortalecer sua conexão espiritual, escreve nos comentários: Senhor, que minha vida reflita a fé de Carlo Acutis. Um ato simples de devoção que abre o coração para a graça divina. Agora vem comigo e descobre o que esse último desejo ainda ensina para a gente sobre fé, amor e santidade. Imagina você descobrir que seu filho de apenas 15 anos tem uma doença que não perdoa, que avança como um furacão silencioso por um corpo jovem e cheio de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com o Carlo Acutis em outubro de 2006, quando uma leucemia fulminante se manifestou de forma repentina e devastadora. O que deveria ser um período normal de adolescência, cheio de sonhos e projetos, virou uma corrida contra o tempo que pouca gente consegue compreender. A fé do Carlo, no entanto, não vacilou nenhum segundo diante dessa tempestade. Ele enfrentou o diagnóstico com uma serenidade que impressionava médicos e enfermeiros, demonstrando uma maturidade espiritual que transcendia a idade cronológica dele. A devoção dele às Escrituras Sagradas e à oração ficou ainda mais intensa, como se ele soubesse que cada momento era precioso para a missão dele na Terra. O rapaz que sempre falava de Jesus Cristo com paixão, agora vivia esse amor de uma forma ainda mais profunda. Enquanto outros da idade dele estariam desesperados, o Carlo mantinha a rotina de estudos bíblicos e conversas sobre cristianismo. Essa atitude deixava claro que a espiritualidade dele não era superficial, e sim um alicerce sólido que sustentava toda a existência dele. O que mais impressionava no Carlo durante esses dias difíceis era a capacidade dele de transformar o sofrimento em oferenda espiritual. Em vez de questionar por que aquilo estava acontecendo com ele, o rapaz oferecia conscientemente os padecimentos dele pela igreja, pelo Papa e pela vida eterna de todos os fiéis. Essa postura não era forçada nem artificial,
brotava naturalmente de um coração cheio de fé e amor genuíno. Durante as sessões de quimioterapia e os momentos mais dolorosos, o Carlo não se lamentava, nem se revoltava contra Deus. Pelo contrário, ele via em cada dor uma oportunidade de se unir aos sofrimentos de Cristo, transformando a doença dele numa verdadeira escola de santidade. Falava frequentemente sobre religião com outros pacientes, compartilhando versículos da Bíblia que traziam esperança para os corações aflitos. Os pais contam que ele chegou a organizar pequenos momentos de oração no hospital, criando uma atmosfera de paz no meio do caos da doença. O devocional diário continuava, mesmo quando as forças físicas dele já não eram as mesmas. A presença dele irradiava uma luz especial que confortava não só a família, mas todos que estavam perto dele durante o tratamento. A consciência antecipada da própria morte revelava uma dimensão profética na vida do Carlo que poucos alcançam. Semanas antes de partir, ele mostrava sinais claros de que estava se preparando para o encontro definitivo com o Criador. As conversas dele com a mãe ficaram mais profundas, cheias de reflexões sobre a eternidade e o propósito da existência humana. Ele falava com naturalidade sobre o céu, sobre os santos e sobre como gostaria de ser lembrado depois da partida. Durante os cultos que ele via na televisão, o Carlo intensificava o louvor e a adoração como se estivesse ensaiando para a liturgia celestial que esperava por ele. As últimas palavras dele giravam em torno do Evangelho e da importância de cada pessoa buscar a santidade na vida diária. A família compreendeu que ele não estava só enfrentando a morte, mas se preparando ativamente para ela com a sabedoria de alguém muito mais experiente. O rapaz que sempre incentivou outros jovens cristãos a viver com um propósito eterno, agora dava o exemplo máximo dessa filosofia de vida. Os testemunhos de fé dele durante a doença ficaram ainda mais poderosos que as palavras dele nos tempos de saúde. Tem uma coisa que desafia completamente nossa compreensão humana: ver alguém passar por dores intensas sem reclamar nem se revoltar jamais. O Carlo Acutis viveu exatamente isso durante a batalha dele contra a leucemia, mantendo uma serenidade que impressionava médicos, enfermeiros e todos que cercavam ele. Enquanto outros pacientes gemiam de dor ou questionavam a fé deles diante do sofrimento, ele permanecia em paz, como se estivesse em constante oração e comunhão com o divino. A atitude dele não era de resignação passiva, mas de aceitação ativa da vontade de Deus, transformando cada momento difícil numa oportunidade de crescimento espiritual. Durante as madrugadas mais dolorosas, quando a quimioterapia provocava náuseas terríveis, o Carlo aproveitava para recitar o terço mentalmente ou meditar nos trechos da Bíblia que tinha memorizado. Os pais contam que nunca ouviram ele perguntar: "Por que eu?", nem expressar raiva contra a condição dele. Essa postura de aceitação não vinha de conformismo, mas de uma fé profunda que via propósito divino, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O rapaz que sempre falava sobre cristianismo com alegria, agora vivia essa alegria mesmo no meio da dor física. A espiritualidade dele não se revelava só em palavras bonitas, mas na prática concreta de viver o Evangelho, mesmo nas situações mais extremas. O que mais chamava a atenção na personalidade do Carlo era a capacidade extraordinária dele de pensar nos outros, mesmo quando enfrentava os próprios desafios. Durante as internações, ele se preocupava mais com o sofrimento de outros pacientes do que com as doenças e limitações dele. Frequentemente pedia para os pais comprarem presentes para as crianças internadas que não recebiam visitas, transformando a experiência hospitalar dele numa missão de amor ao próximo. Quando via uma mãe chorando no corredor porque o filho dela estava muito grave, o Carlo pedia para incluir ela nas orações pessoais dele, mostrando uma empatia que tocava corações endurecidos pela dor. Durante os momentos de culto que ele via na televisão, orava especificamente por outros doentes, pelos médicos e até pelo pessoal da limpeza que trabalhava incansavelmente no hospital. A atitude dele era como a de alguém que via cada pessoa como um irmão em Cristo, merecedor de amor e cuidado especiais. Os relatórios médicos documentam que ele consolava outros pacientes com trechos bíblicos que levavam esperança para situações desesperadas. Essa generosidade de espírito revelava um coração maduro na fé,
capaz de encontrar propósito no sofrimento através do serviço aos outros. Para ele, a religião não era teoria abstrata, mas uma prática concreta de amor que se manifestava especialmente nos momentos mais difíceis. A alegria e a confiança em Deus que o Carlo irradiava, até os últimos momentos, desafiava todas as expectativas humanas sobre como alguém deveria reagir diante da morte iminente. Mesmo quando os médicos já tinham esgotado todas as possibilidades de tratamento, ele mantinha um sorriso genuíno que confortava a família e impressionava a equipe médica. As conversas dele continuavam girando em torno de temas espirituais, mas sempre com um tom de esperança e gratidão pela vida que tinha vivido, por mais breve que fosse. Durante os últimos dias, o Carlo falava de Jesus Cristo com intensidade ainda maior, como se compartilhasse segredos preciosos que tinha descoberto no caminho de fé dele. Animava os jovens cristãos que visitavam ele a continuar buscando a santidade, a participar da igreja com alegria e a usar os talentos deles para servir aos outros. Os testemunhos de fé dele nesse período ficaram especialmente poderosos, pois vinham de alguém que tinha colocado a crença dele à prova nas circunstâncias mais extremas possíveis. Cada devocional que ele fazia, mesmo que fosse só uma oração silenciosa, mostrava que a espiritualidade dele era genuína e inquebrantável. Os últimos sermões que ele escutou recebia com atenção especial, como se cada palavra fosse um alimento espiritual para a jornada que estava prestes a iniciar. Essa atitude de louvor e adoração constante, mesmo diante da morte, revelava uma maturidade espiritual que poucos alcançam em toda uma vida. Quando alguém parte dessa vida deixando um legado tão profundo de fé, não é raro que comecem a se manifestar sinais extraordinários, como se o céu quisesse confirmar a santidade daquela alma especial. Com o Carlo Acutis não foi diferente. Logo depois da morte dele, começaram a surgir ao redor do mundo relatos de milagres atribuídos à intercessão dele, tocando vidas de formas que desafiam qualquer explicação meramente científica. O primeiro caso que chamou a atenção internacional foi a cura inexplicável de um câncer em estado avançado, onde os médicos tinham desenganado completamente o paciente. A família do doente tinha iniciado uma novena pedindo a intercessão do Carlo, e em poucas semanas, os exames mostraram uma remissão total que deixou perplexo a equipe médica. Outro caso impressionante envolveu uma mulher que passava mais de 10 anos tentando engravidar. Depois de orar intensamente, pedindo ajuda ao jovem beato, conseguiu uma gravidez inesperada que resultou em gêmeos saudáveis. Esses testemunhos de fé não eram coincidências isoladas, mas parte de um padrão que começava a se desenhar claramente. A devoção ao jovem santo crescia exponencialmente, especialmente entre jovens cristãos que se identificavam com a história de vida dele dedicada ao Evangelho. Comunidades do mundo todo começaram a incluir o Carlo nas orações diárias deles, relatando experiências sobrenaturais que fortaleciam ainda mais a fé deles no cristianismo. A igreja começou a documentar meticulosamente cada relato, seguindo protocolos rigorosos para investigar a veracidade desses fenômenos extraordinários. Os sonhos e sinais recebidos pela mãe dele, a Antonia Salzano, constituem um capítulo à parte nessa história de manifestações celestiais que continuaram depois da partida do Carlo. Ela relata experiências místicas profundas, onde sentia a presença espiritual do filho, recebendo mensagens de paz e orientações sobre como continuar difundindo a história dele pelo mundo. Em várias ocasiões, a Antônia sonhava com o Carlo em ambientes luminosos, rodeado de uma atmosfera de serenidade que confirmava a felicidade dele no plano espiritual. Durante esses encontros nos sonhos, ele transmitia mensagens específicas sobre a importância da oração constante, da participação ativa na igreja e de viver de maneira autêntica os valores do Evangelho no dia a dia. Alguns desses sonhos continham detalhes proféticos sobre eventos futuros relacionados com o processo de beatificação, que se confirmaram posteriormente com uma precisão surpreendente. A religiosidade da Antônia se aprofundou ainda mais graças a essas experiências, transformando ela numa verdadeira missionária da espiritualidade do filho. Dedicou a vida dela por completo a difundir os ensinamentos do Carlo, viajando pelo mundo todo
para compartilhar testemunhos que tocavam milhares de corações. Durante as palestras dela em diferentes países, não era raro que pessoas relatassem experiências parecidas depois de conhecer a história do jovem santo. A Bíblia adquiria um novo significado para muitos que escutavam os relatos da Antônia, levando eles a redescobrir a beleza da fé cristã através do exemplo concreto de santidade juvenil. O fenômeno mais extraordinário talvez tenha sido o nascimento de gêmeos, que pareciam estar espiritualmente conectados com o Carlo de uma maneira inexplicável, desafiando qualquer compreensão racional sobre os mistérios da vida e da morte. Esses bebês nasceram em momentos distintos, mas ambos em datas que coincidiam com eventos importantes na vida do jovem beato, como se tivesse uma sincronia divina orquestrando esses acontecimentos. As famílias envolvidas relatavam que durante as gestações tiveram sonhos recorrentes com o Carlo, sempre transmitindo mensagens de alegria e proteção sobre as crianças que iam nascer. Os médicos que acompanharam esses casos ficaram impressionados com a saúde excepcional dos bebês, nascidos sem complicações, apesar de circunstâncias que antes sugeriam riscos elevados. As mães contam que durante o parto sentiam uma presença especial, uma paz inexplicável que deixava elas completamente tranquilas, como se fossem sustentadas por forças celestiais. À medida que essas crianças cresciam, começaram a mostrar uma religiosidade precoce surpreendente, com um interesse natural por estudos bíblicos e participação em cultos desde bem pequenos. Especialistas em espiritualidade que estudaram esses casos consideram que representam sinais claros da intercessão contínua do Carlo diante de Deus. Esses acontecimentos fortaleceram ainda mais a devoção mundial para o jovem santo, inspirando milhares de pessoas a levar uma vida mais dedicada à oração e aos valores do cristianismo. Uma das descobertas mais impactantes que mexeu completamente com a família Acutis aconteceu